Olá, caros jardineiros e entusiastas da jardinagem. Pensam que, depois de cobrir o jardim no outono, podem descansar tranquilamente até a primavera? Pois, enganam-se redondamente. É precisamente agora, em dezembro e janeiro, quando a natureza parece estar adormecida, que se decide o destino da vossa futura colheita de morangos, framboesas e alho. Muitos assumem que o trabalho principal está feito, mas isto é um engano perigoso. Os degelos traiçoeiros, as geadas sem neve e as chuvas geladas podem destruir até as plantas mais robustas em poucos dias. Neste vídeo, vou partilhar convosco as ações, não óbvias, mas cruciais, que precisam de tomar de imediato, para que as vossas plantas não só sobrevivam, mas saiam do inverno fortes e saudáveis. E vou revelar o grande segredo, sobre o qual muitos jardineiros experientes se calam, relativo especificamente ao período de inverno. Por isso, preparem-se e fiquem confortáveis, porque vamos começar a nossa patrulha de inverno pelo vosso jardim. Vamos perceber por que é que o meio do inverno é tão perigoso. No outono, preparamos cuidadosamente as nossas plantas. Aplicamos mulch, cobrimos e amarramos os ramos. Criamos as condições iniciais para a hibernação. Mas o inverno não é um estado estático, é um processo dinâmico com mudanças constantes. Os principais inimigos em dezembro e janeiro são a instabilidade do clima. Um degelo repentino pode iniciar o processo de despertar nas plantas, e uma geada forte subsequente pode literalmente rasgar os seus tecidos por dentro. A ausência de neve, que é o melhor isolante natural, deixa o sistema radicular indefeso contra o frio, e a crosta de gelo na superfície, o chamado capa de gelo, impede o acesso de oxigênio às raízes, causando o sufoco e a morte da planta. É por isso que a nossa tarefa neste período não é simplesmente ficar de braços cruzados, mas sim ser observadores atentos e reagir prontamente aos desafios do tempo, atuando como verdadeiros anjos da guarda para o nosso jardim adormecido. Então, por onde é que devemos começar esta nossa vistoria de inverno? O primeiro passo é fazer uma revisão geral das coberturas. Não é preciso remover toda a neve. Basta fazer uma verificação seletiva nas áreas que exigem mais atenção. Dê uma volta pelos canteiros de morango e não se esqueça das framboesas. O que é que estamos à procura, afinal? Em primeiro lugar, verificamos a integridade do material protetor. Um vento forte pode ter rasgado ou levado a manta de proteção. Animais, como cães e gatos, podem ter cavado por baixo ou simplesmente rasgado a cobertura. Em segundo lugar, a umidade. Se a água se acumular debaixo da cobertura durante o degelo, é quase certo que isso levará ao apodrecimento do colo da raiz dos morangos. Temos de garantir que a cobertura não está demasiado apertada contra o solo e que existe pelo menos uma circulação mínima de ar. Isto é especialmente importante para os materiais não tecidos, que podem encharcar, congelar e transformar-se numa autêntica crosta de gelo. Se notar que a proteção se deslocou, ajuste-a com cuidado. Tente não retirar toda a neve que está por cima, pois essa neve funciona como uma camada extra de isolamento. Esta verificação é rápida, mas pode salvar dezenas de plantas. Mas agora, vamos focar no verdadeiro tesouro do inverno: a neve. A neve é o melhor isolante, a manta protetora perfeita que a natureza podia oferecer às plantas. Uma camada de neve com apenas 10 a 15 centímetros de espessura consegue manter o solo a uma temperatura amena, entre 5 a 7 graus negativos. Isso acontece mesmo que o termômetro caia para -30 lá fora. Mas, como em tudo, o equilíbrio é fundamental. Neve em pouca quantidade é uma catástrofe, especialmente para plantas com raízes superficiais, como morangos e alho. Elas simplesmente morrem congeladas. Por outro lado, o excesso de neve, especialmente quando ela está pesada e úmida, pode levar ao sufocamento e ao apodrecimento. Sob uma camada tão espessa,
As plantas não conseguem respirar, desenvolvem-se doenças fúngicas, e quando a primavera chega, podemos encontrar apenas podridão onde deveriam estar arbustos saudáveis. Por isso, a nossa missão é gerir bem esta neve. Se houver pouca, fazemos a retenção de neve, um tópico que vamos abordar um pouco mais tarde. E se for em demasia, principalmente durante o degelo, quando ela fica pesada, devemos ter o cuidado de a sacudir suavemente dos ramos dos arbustos, evitando que se quebrem. Um dos inimigos mais traiçoeiros na horta de inverno é a crosta de gelo superficial, também conhecida como capa de gelo. Ela forma-se depois de um degelo, quando a camada superior da neve derrete durante o dia e volta a congelar durante a noite. Embora pareça bonito, para as plantas que estão debaixo da neve, isto é uma sentença de morte. Uma crosta de gelo densa e compacta bloqueia quase completamente a circulação do oxigênio, impedindo-o de chegar ao solo e às raízes. As plantas começam literalmente a sufocar. A este processo damos o nome de asfixia radicular. A falta de oxigênio é especialmente crítica para culturas como os morangos e o alho de inverno. Se esta camada de gelo persistir nos canteiros por mais de uma semana, o risco de perder uma parte significativa da plantação é enorme. O que fazer então? É crucial combater ativamente esta crosta. O método mais simples e eficaz é a destruição mecânica. Pegue numas forquilhas de jardim normais, ou até mesmo num simples pau, e com cuidado, perfure a camada de gelo em vários pontos, garantindo que não danifica os topos das plantas por baixo da neve. Faça isto em toda a área do canteiro. O seu objetivo não é remover todo o gelo, mas sim criar aberturas, ou respiradouros, que permitam ao ar chegar às raízes. Esta ação simples é a verdadeira salvação para as suas culturas em hibernação. As grandes flutuações de temperatura são a principal ameaça dos meses de dezembro e janeiro nas regiões temperadas. Durante o dia, o sol brilha e as temperaturas sobem até zero, ou mesmo acima. Já à noite, a geada e o frio intenso chegam, atingindo os menos 15 ou 20 graus. Isto representa um enorme estresse para as plantas. Durante o degelo, os tecidos vegetais, especialmente a casca dos rebentos de framboesa e o colo da raiz do morango, ficam saturados de umidade. Quando a temperatura cai drasticamente durante a noite, essa água congela e, ao expandir-se, acaba por romper as células por dentro. Formam-se assim as chamadas fendas de gelo, rachaduras profundas que se tornam uma porta de entrada para infecções. Além disso, estas flutuações repentinas provocam um despertar prematuro. A planta pensa que a primavera chegou e começa a gastar os nutrientes armazenados. O problema é que, de seguida, o frio destrói os gomos que já tinham começado a brotar. É difícil proteger-se disto, mas é possível. A principal defesa é uma cobertura de neve estável e solta. O manto de neve suaviza estas variações bruscas de temperatura junto à superfície do solo, impedindo que a terra congele profundamente ou descongele. Por conseguinte, todos os nossos esforços devem ser direcionados para acumular e preservar a neve nos canteiros. Agora, vamos dar atenção especial à rainha do nosso jardim, o morango. Verificar a sua cobertura de inverno é um ritual que merece atenção total. Se utilizou ramos de pinheiro ou de abeto para cobrir os canteiros, certifique-se de que o vento não os levou. Este tipo de cobertura é excelente porque retém a neve e, ao mesmo tempo, permite uma boa circulação de ar. Contudo, se optou por geotêxtil ou outro material não tecido, existem algumas especificidades. Verifique se o material não está a ceder sob o peso da neve e se não está a tocar nas folhas. O contacto prolongado pode fazer com que as folhas fiquem úmidas e apodreçam. O ideal é que a cobertura seja esticada sobre arcos, criando uma camada de ar isolante. É fundamental verificar as extremidades da cobertura. Elas devem estar bem presas ao solo com pedras ou tábuas para impedir que o vento frio entre.
Se notar qualquer abertura ou fenda, tape-a imediatamente, adicionando mais neve ou ajustando o peso. Lembre-se, para o morango, o maior inimigo não é tanto a geada, mas sim o vento seco do inverno que consegue penetrar numa cobertura mal fixada. Uma das principais causas da perda de morangos durante o inverno é o apodrecimento, também conhecido como abafamento. Isto ocorre quando, debaixo da cobertura, se cria um ambiente excessivamente úmido e quente, sem qualquer circulação de ar. Esta situação é comum debaixo de neve pesada e compactada, ou quando a manta de proteção, o spunbond, fica encharcada e congela durante períodos de degelo prolongado. Presa sob estas condições, a planta começa a apodrecer. O colo da raiz e o centro da roseta morrem, e na primavera, o que encontra é um pé de morango completamente perdido. Para evitar este problema, é fundamental garantir a ventilação. Mas como podemos fazer isso durante o inverno? Se a sua região estiver a passar por um degelo prolongado, com temperaturas positivas, não hesite em levantar a cobertura nas extremidades do canteiro por um par de horas. Crie pequenas aberturas para permitir a circulação de ar fresco. Isto irá arejar as plantações e ajudar a secar o excesso de umidade. Este procedimento deve ser feito durante o dia, no período mais quente, mas deve voltar a fechar tudo rigorosamente ao cair da noite, sobretudo se houver previsão de geadas noturnas. Uma técnica tão simples como esta reduz significativamente o risco de apodrecimento e ajuda a manter os seus morangos saudáveis até a primavera. O inverno não é só geada e neve, é também a época do banquete para os roedores. Os ratos do campo e outras pequenas pragas adoram passar a estação onde está quente e há comida. E um canteiro de morangos, sob uma cobertura aconchegante. Para eles, isso é um hotel de 5 estrelas com pensão completa. Eles constroem túneis debaixo da neve e devoram com prazer as partes mais suculentas das plantas, como os rizomas e os corações. O estrago que causam pode ser colossal. Como detetar estes hóspedes indesejados no inverno? Procure por pequenos buracos e túneis na neve, perto dos canteiros. Pode levantar cuidadosamente a borda da cobertura para verificar se há excrementos de rato ou folhas roídas. Se encontrar vestígios da atividade deles, precisa de agir rapidamente. Coloque iscos envenenados por baixo da cobertura, à venda em qualquer centro de jardinagem. O ideal é usar iscos em forma de blocos de parafina, porque estes resistem à umidade. Também pode recorrer a remédios caseiros. Espalhe raminhos de sabugueiro, losna ou panos embebidos em alcatrão. O cheiro forte destes afasta os roedores. Já mencionamos que a neve é o melhor isolante. Mas e se o inverno for de pouca neve e o frio estiver a apertar? É preciso ajudar a natureza e reter a neve. Isto é um conjunto de medidas para garantir que o vento não leve a neve dos canteiros, mas que a acumule onde ela é mais necessária. O método mais simples é instalar barreiras. Pode usar tábuas velhas, chapa de fibrocimento ou policarbonato. Instale-as no lado de onde sopra o vento, na cabeceira do canteiro. O vento vai chocar contra o obstáculo, desacelerar, e a neve vai cair e assentar diretamente sobre as suas culturas. Outro ótimo método é espalhar pelos canteiros os ramos que sobraram da poda de outono das árvores e arbustos. Eles funcionam como uma armação onde a neve fica presa e se acumula. Se não tiver nada disto à mão, pode simplesmente ir amontoando periodicamente a neve dos caminhos para os canteiros. O principal é criar um manto de neve com pelo menos 20 ou 30 centímetros de espessura. Esta camada é suficiente para proteger os morangos, mesmo durante geadas fortes. É muito comum o mito de que existam variedades de morango que são totalmente resistentes ao gelo e que não precisam de qualquer proteção. A ideia é plantar e esquecer até a primavera. Isto é um engano muito perigoso. É verdade que os geneticistas
desenvolveram variedades com maior tolerância ao inverno. Elas conseguem suportar quedas de temperatura por um período muito curto, atingindo níveis bem baixos. Mas a palavra-chave aqui é curto prazo. Nenhuma variedade, mesmo a mais robusta, resistirá a longos períodos de geada sem neve, chuvas de gelo ou degelos seguidos por um novo congelamento. O sistema radicular de qualquer morangueiro de jardim é vulnerável. Além disso, a tolerância ao inverno muitas vezes se refere apenas à resistência ao frio e não à putrefação causada pelo excesso de umidade ou à desidratação. Por isso, a regra é a mesma para todos. Qualquer plantação de morangos em regiões com invernos rigorosos ou instáveis precisa de cobertura e atenção. Não conte com a sorte ou apenas com as especificidades da variedade. É melhor dedicar um pouco de cuidado no inverno do que ter que olhar, tristemente, na primavera, para um canteiro que morreu, independentemente da variedade que você plantou. Vamos agora falar sobre as framboesas. Se você fez todo o trabalho de preparação corretamente no outono, os ramos das suas framboesas devem estar arqueados e bem fixados junto ao solo. Em dezembro e janeiro, a nossa tarefa é verificar se essa estrutura se mantém intacta. Nevascas ou ventos fortes podem afrouxar a fixação, permitindo que os ramos se endireitem. Se as pontas das framboesas ficarem expostas acima da cobertura de neve, os seus gomos apicais, aqueles que são mais cruciais para a colheita futura, estarão vulneráveis ao frio intenso e ao vento glacial. Eles irão simplesmente secar ou morrer congelados. Por isso, caminhe pelas fileiras e verifique a tensão dos cordéis ou a firmeza dos grampos que você usou para prender os ramos. Se notar que alguma haste se soltou, dobre-a de volta com muito cuidado. Faça isso devagar para não a partir com o frio. E fixe-a novamente de forma segura. Certifique-se também de que os ramos dobrados estão totalmente cobertos pela neve. Se as pontas estiverem à mostra, acumule mais neve sobre elas. Esta é a garantia mais segura de que as suas framboesas passarão o inverno perfeitamente. A neve é amiga da framboeseira, tal como do morangueiro, mas há sempre nuances a considerar. Ao contrário do morangueiro, que é mais rasteiro, o framboesal, especialmente se os rebentos não estiverem curvados, pode sofrer bastante com nevões intensos. A neve molhada e pesada adere aos ramos em grande quantidade. Sob este peso, os rebentos finos podem quebrar facilmente, sobretudo na base. O resultado, na primavera, não será um arbusto viçoso, mas sim um conjunto de galhos partidos. Para evitar que isto aconteça, após cada nevão forte, principalmente se a temperatura estiver próxima de zero, não tenha preguiça de ir até ao jardim. Pegue numa vara longa com um pano macio na ponta ou numa vassoura. Com toques leves e suaves, sacuda cuidadosamente a neve dos ramos. Não bata com força, isso só irá prejudicar a planta. A sua missão é apenas ajudar a framboeseira a livrar-se desse peso extra. Este procedimento é crucial, em particular, para os rebentos jovens que ainda não estão lenhificados, pois são os mais vulneráveis a danos mecânicos. Embora os ramos da framboeseira possam estar bem protegidos pela neve, é o seu sistema radicular que mais sofre, principalmente nos invernos em que neva pouco. As raízes da framboeseira são superficiais, não se aprofundam muito, e geadas intensas, sem a proteção da neve, podem ser fatais para elas. No outono, costumamos aplicar uma camada de mulch, ou cobertura morta, na base da planta, usando turfa, composto ou estrume bem curtido. Durante o inverno, é importante verificar o estado dessa cobertura. O vento pode tê-la levado, ou a água do degelo pode tê-la removido durante as semanas mais quentes. Se notar que a camada de mulch está muito fina, ou que o solo ficou desprotegido, é necessário adicionar isolamento extra. Claro, ninguém quer empurrar um carrinho de mão cheio de composto no meio da neve, mas podemos usar materiais alternativos que estejam à mão. Por exemplo,
Se tiver sobrado galhos de pinheiro ou qualquer tipo de ramagem, espalhe-os em volta da base dos arbustos. Pode-se também usar serragem ou folhas secas, caso as tenha guardado desde o outono. O objetivo principal é criar uma camada isolante adicional que impeça as raízes de congelarem. E claro, sempre que possível, acumule bastante neve na zona da raiz. Este é, indiscutivelmente, o método mais simples e eficaz de todos. Uma pergunta comum entre jardineiros é se existe diferença no processo de hibernação da framboesa tradicional, de verão, e da framboesa remontante. A resposta é sim, e essa diferença é crucial, principalmente se o seu objetivo é cultivar a framboesa remontante para obter apenas uma colheita, mas abundante, no outono. Neste cenário, no outono, toda a parte aérea da framboesa remontante é cortada rente ao solo. Apenas o rizoma, ou o sistema radicular, irá passar o inverno. Essa abordagem simplifica muito os cuidados. Você não precisa curvar ou deitar os brotos e nem se preocupar com a proteção das hastes. Sua única tarefa será aplicar uma boa camada de cobertura morta, ou mulch, sobre as raízes e garantir que, durante o inverno, haja sempre uma camada suficiente de neve acumulada naquele local. No entanto, se você optar por deixar os brotos da framboesa remontante para obter duas colheitas, uma no verão e outra no outono, ela deve hibernar exatamente da mesma maneira que a framboesa de verão tradicional, com a obrigatoriedade de curvar os brotos para o chão e cobri-los com neve. Nesse caso, todas as regras mencionadas sobre verificar a fixação e proteger as hastes contra o peso excessivo da neve também se aplicam a ela. A framboesa pode sofrer queimaduras de sol em janeiro? Parece estranho, mas é uma ameaça absolutamente real. Este fenômeno perigoso ocorre no final de janeiro e em fevereiro, quando o sol fica mais forte e a neve reflete intensamente os seus raios. Durante o dia, a casca escura dos rebentos de framboesa que estão expostos a espreitar por cima da neve aquece demais. Isso faz com que a circulação da seiva comece prematuramente. À noite, porém, a temperatura cai drasticamente, e esse líquido congela dentro dos tecidos, rompendo-os. Além disso, a combinação de sol forte e vento provoca um ressecamento intenso dos rebentos. As raízes ainda estão dormentes no solo congelado e não conseguem fornecer água, enquanto a parte aérea perde essa umidade ativamente. O resultado é a morte das gemas e da própria casca devido à desidratação. É exatamente por isso que é crucial que todos os rebentos de framboesa estejam completamente cobertos pela neve. O manto de neve protege-os não só da geada, mas também deste sol de inverno traiçoeiro. Se ainda assim, alguma parte dos rebentos estiver exposta, tente sombreá-la. Pode instalar um anteparo ao lado, ou simplesmente cobrir as pontas com um pedaço de tela ou manta de proteção velha. Vamos agora falar do nosso guerrilheiro subterrâneo, o alho de inverno. Ele passa a estação debaixo da terra e parece que é invencível, mas não é bem assim. Para que o alho de inverno passe a época fria com sucesso, é crucial garantir uma cobertura de neve estável e suficiente. É a neve que protege os dentes plantados no outono, evitando que congelem durante as grandes geadas. Se houver pouca neve e a temperatura cair abaixo dos 20 graus negativos, corre-se o risco de parte do alho simplesmente não brotar na primavera. Por isso, todas aquelas regras de retenção de neve que discutimos para os morangos aplicam-se totalmente também aos canteiros de alho. Instale barreiras, espalhe ramos, traga a neve que estiver nas suas passagens. A espessura ideal do cobertor de neve para o alho é de 30 a 40 centímetros. Sob essa camada protetora, ele não terá que temer o frio mais intenso. Por fim, as temperaturas mais amenas e o degelo também representam um grande perigo para o alho, pois podem provocar o crescimento prematuro, assunto que abordaremos a seguir. A cobertura morta, ou mulch,
no canteiro de alho tem uma dupla função. No outono, ela protege o solo de congelar rapidamente e ajuda os dentes de alho a criarem raízes mais fortes. Já no inverno, serve como um isolamento térmico extra, debaixo da neve. Em dezembro e janeiro, é importante verificar se a sua cobertura ainda está no lugar. Ventos fortes, comuns no início do inverno, quando a neve é escassa, podem soprar e dispersar coberturas leves, como folhas secas ou palha. Se notar que o canteiro ficou exposto, isso é um sinal de alerta. É possível repor a cobertura durante o inverno? Sim, se houver oportunidade. O ideal é fazer isso durante um período de degelo, ou tempo mais ameno, quando o solo não estiver totalmente congelado. Pode-se espalhar turfa ou composto. Se o solo estiver completamente congelado, materiais solúveis não se fixarão de maneira uniforme. Neste caso, é melhor usar galhos de coníferas, como o pinheiro. Basta espalhá-los por cima do canteiro. Eles irão reter perfeitamente a primeira neve que cair. E lembre-se, a camada de cobertura não deve ser muito grossa ou compacta, para não provocar o apodrecimento dos dentes durante os períodos de degelo. A espessura ideal é de 5 a 7 centímetros. O principal inimigo do alho plantado no outono, alho de inverno, além das geadas, é o acúmulo de água. As raízes do alho não toleram de forma alguma o excesso de umidade e a falta de oxigênio no solo. Este problema é ainda mais crítico durante o degelo de inverno, quando a neve derrete, ou no início da primavera. Se o seu canteiro de alho estiver em um ponto baixo, a água do degelo pode empoçar. Nesses casos, os dentes do alho podem facilmente apodrecer ou sufocar naquela água gelada. Evitar essa situação durante o inverno é um desafio, mas felizmente há medidas que podemos tomar. Se você notar que se formou uma poça no canteiro durante o degelo, tente cavar um pequeno canal de drenagem para permitir que a água escoe para fora da área plantada. Além disso, é fundamental não compactar a neve sobre o alho. Alguns jardineiros costumam pisar e compactar a neve, achando que isso a fará derreter mais devagar. No caso do alho, essa prática é extremamente prejudicial. A neve densa leva mais tempo para derreter e, consequentemente, mantém o solo encharcado por muito mais tempo. A neve no canteiro de alho deve ser sempre fofa e arejada. O que fazer quando o seu alho de inverno resolve brotar de repente durante um degelo longo em janeiro ou fevereiro? Aqueles rebentos verdes, espreitando por baixo da neve, costumam causar pânico em muitos jardineiros. Devemos nos desesperar? De jeito nenhum. O brotamento precoce em si não é um problema. O alho é uma cultura resistente ao frio, e os rebentos jovens podem aguentar geadas de até 4 ou 5 graus negativos. O perigo está em outra coisa. Depois do degelo, certamente virão as geadas fortes, e estas, sim, podem danificar os rebentos mais delicados. O que fazer então? Sob hipótese alguma, tente desenterrar ou replantar o alho. A sua missão é proteger as mudas que apareceram. A forma mais simples é cobri-las com neve. Basta amontoar neve sobre os rebentos, fazendo um monte alto. A neve irá protegê-los do gelo e do vento. Se não houver neve, pode construir um abrigo temporário. Por exemplo, coloque arcos sobre o canteiro e cubra-os com manta de proteção em várias camadas, ou então, simplesmente cubra cada rebento com uma garrafa plástica com o fundo cortado. Este tipo de proteção ajudará a amortecer a variação de temperatura e salvará as suas plantações. Vamos imaginar o pior cenário possível. A meteorologia avisa que o frio vai apertar a sério, descendo para os 25 ou 30 graus negativos, e não há neve nenhuma no terreno. A terra está nua e gelada. Isto é uma emergência que exige ação imediata, pois corre o risco de perder todas as suas plantações de morangos e alho. O que podemos fazer rapidamente? É preciso criar um abrigo artificial. Se tiver reservas de feno seco, palha ou folhas caídas, utilize-as imediatamente.
Espalhe uma camada grossa, de pelo menos 20 centímetros, por cima dos canteiros. Se conseguir arranjar raminhos de pinheiro ou de abeto, funcionam perfeitamente. Em último recurso, pode usar cobertores velhos, tapetes ou caixas de cartão. O seu objetivo é criar uma camada de ar isoladora que impeça a geada de penetrar profundamente no solo. Mesmo várias camadas de agril ou de manta térmica, esticadas sobre arcos baixos, já vão ter um bom efeito. O essencial é agir depressa e não deixar as plantas sozinhas perante este frio sem neve. Dezembro e janeiro são o período de defesa ativa do nosso jardim, mas já é hora de pensar no que nos espera lá na frente, em fevereiro e início de março. Fevereiro é o mês do sol traiçoeiro e da preparação para a primavera. Podemos começar a traçar um plano de ação agora mesmo. Verifique se você tem os materiais necessários para sombrear coníferas e plantas sempre verdes contra as queimaduras da primavera. Separe arcos e material de cobertura para proteger os canteiros das geadas tardias. É o momento ideal para começar a preparar, aos poucos, o solo para as mudas. Em fevereiro, também continuamos com as tarefas habituais: controlar o nível da neve, sacudir o excesso dos ramos, combater roedores e ventilar as coberturas durante os períodos de degelo. Planejar essas tarefas com antecedência garantirá que você receba a primavera totalmente preparado, sem ter que resolver problemas inesperados de última hora. A estratégia correta e a ação oportuna são a chave para garantir que seu jardim saia do inverno forte, saudável e pronto para uma nova estação de colheitas abundantes. Muito bem, vamos fazer um breve resumo. O inverno, afinal, não é um período de dormência, mas sim uma fase crucial para o nosso jardim, que exige atenção redobrada. Descobrimos que, em dezembro e janeiro, os pontos-chave são a revisão regular das proteções, a gestão inteligente da neve nos canteiros, o combate à crosta de gelo e aos roedores, e a reação imediata às mudanças bruscas do tempo, quer seja um degelo ou uma geada sem neve. Lembrem-se que estas ações simples, mas oportunas, são o que separa uma colheita rica na primavera de uma grande frustração. Não deixem os vossos amigos verdes sem vigilância durante o período mais difícil para eles. Muito obrigado por terem visto este vídeo até ao fim. Espero que estas dicas tenham sido úteis e ajudem o vosso jardim a sobreviver ao inverno em segurança. Se sim, por favor, apoiem o nosso canal. Deixem o vosso gosto, like, neste vídeo e subscrevam para não perderem os próximos episódios. E agora, uma pergunta para vocês. Como é que salvam as vossas plantas durante o inverno? Que problemas inesperados enfrentaram em dezembro ou janeiro? Partilhem a vossa valiosa experiência nos comentários, para que possamos ajudar-nos mutuamente com conselhos. Até a próxima!